Meu nome é Arthur, sou aluno do curso de Ciências Atuariais. Vou apresentar o PIB que eu fiz com Maria Isaura, aluna do curso de Ciências Contábeis. O título dessa pesquisa é Impactos da Covid-19 no mercado de commodities brasileiro, a relação soja entre Brasil e China. Minha orientadora foi a professora Ana Paola Fernandes Freire. O objetivo de desenvolvimento sustentável nesse trabalho foi a educação de qualidade. Atualmente, o Brasil é considerado um dos maiores produtores de commodities do mundo, o que torna seu mercado bastante visado pelas economias mundiais. A China, um dos principais parceiros comerciais, principalmente com a soja, faz com que o comércio do Brasil apresente resultados importantes, com forte concentração na participação de produtos básicos na pauta exportadora. As crises financeiras geralmente são propagadas por efeito contágio, como a pandemia da Covid-19, que teve alcance global. Muitos países adotaram medidas que afetam a livre circulação de pessoas. Outras medidas também foram tomadas para garantir padrões aceitáveis de prevenção à Covid-19. Assim, a pandemia da Covid-19 afetou a produção, a distribuição e a oferta de alimentos. Outras consequências geradas pela pandemia da Covid-19 foi a queda na renda do trabalhador devido ao aumento do desemprego, aumento dos preços, inflação nos alimentos e a diminuição do PIB. Casos como esses refletem a necessidade de os impactos dos riscos sistêmicos serem elaborados por meio de modelos de gerenciamento de risco. Para responder a mudanças inesperadas na produção ou no fornecimento, os planos de gerenciamento de risco devem traçar medidas estratégicas para conter a falta de mão de obra ou a interrupção no transporte ou no suprimento. O gerenciamento de riscos no comércio internacional envolve uma grande variedade de custos e perdas relacionados a uma série de fatores, como barreiras comerciais e a elaboração e liberalização de documentos. Devem ser observados a demanda dos países por determinado produto e a análise de cenários alternativos. A China representa 17% do produto interno bruto global, 11% do comércio mundial, 9% do turismo global e mais de 40% da demanda global por algumas commodities. Efeitos negativos são consideráveis para o resto do mundo. Isso afeta não somente a China, mas também a oferta e a demanda dos outros países. Por isso, a China foi o país escolhido. O objetivo geral dessa pesquisa foi observar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, especificamente no que tange ao mercado de commodities de soja e a sua relação de comércio entre Brasil e China. Os objetivos específicos foram fazer um levantamento literário sobre commodities de modo geral, analisar o mercado de soja entre Brasil e China, analisar a contribuição marginal do risco sistêmico no impacto dos preços das commodities no mercado financeiro do país importador e aplicar o stress test, ou seja, o impacto do mercado financeiro internacional no mercado brasileiro. Para a metodologia desse trabalho, observou-se 3 variáveis: o indicador da soja Exalc BMF Bovespa Paranaguá, que foi coletado no site do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o SSE Commodity Equity, SSSE, que foi coletado no site investing.com, que é o índice da China, e a variável DAMI, que representa o período de crise anunciado pela China. O período analisado dessa pesquisa foi entre janeiro de 2018 a maio de 2021. O objetivo era analisar a relação comercial entre Brasil e China um ano antes da pandemia. Assim, foi escolhido um período pegando mais de um ano antes da pandemia. Foi utilizado o Conditional Value at Risk, o COVAR, para analisar os efeitos de transbordamento negativo e a relação e como os portfólios interagem entre si. O Conditional Value at Risk analisa o risco sistêmico, o stress test e o efeito contágio. O risco sistêmico é a contribuição marginal que o efeito negativo de um país causa no sistema como um todo. O stress test analisa o contrário, analisa o efeito negativo de um sistema no índice de um determinado país.
E o efeito contágio analisa a correlação entre os dois índices, entre os resultados financeiros dos índices dos dois países, no caso, Brasil e China. Nessa pesquisa, nós chegamos aos seguintes resultados. O indicador de soja brasileira afetou mais o mercado da China do que o da China afetou o do Brasil. Mais da metade da receita de exportação do Brasil, 56%, resultou de exportações de commodities direcionadas à China. O Brasil possui terras agricultáveis férteis e um clima propício. Além disso, são utilizados máquinas e equipamentos de alta produtividade. Por ser o país mais populoso do mundo, a China necessita de grande volume de produtos agrícolas, contribuindo ainda mais para a expansão do agronegócio brasileiro, principalmente para a exportação de soja, o que intensifica ainda mais a relação comercial entre os dois países. Desde a década de 1990, o governo brasileiro busca incentivar a atividade agropecuária com políticas públicas, como a abertura comercial brasileira, principalmente para a China. O mercado de commodities brasileiro foi pouco afetado pela pandemia da Covid-19, quando comparado com o da China. Nesse período de pandemia, houve uma desvalorização do real perante o dólar. O Brasil possui terras agricultáveis férteis e produção intensa e bastante diversificada. E a demanda da China pela soja brasileira cresce cada vez mais. E isso contribui para o fortalecimento do câmbio, aumentando o lucro brasileiro. Por ser um caso recente e imprevisível, há um volume pouco representativo de artigos que abordam o tema da pandemia da Covid-19 e seus impactos em algum setor específico. Estudos subsequentes, em momento de maior robustez de base teórica concernente ao tema, podem beneficiar-se de um maior arcabouço para fins constitutivos do processo de pesquisa. Recomenda-se estudo mais aprofundado do impacto da pandemia da Covid-19 em setores específicos e avaliar o modelo de gerenciamento de riscos nesses setores. Venho agradecer aqui a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB, a Propesc, a própria UFPB e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Agradeço também à professora Ana Paula Fernandes Freire por me dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez apresentando uma pesquisa e Maria Isaura da Costa Neto por ter me ajudado a fazer essa pesquisa. Muito obrigado.